Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Adriana, eu sou mestranda no Programa de História Econômica da USP e vou fazer a mediação aqui dessa mesa no último dia de debates do centenário de Garcarone, organizado especialmente pela Fabiana Marchetti, pelo professor Lincoln Seco, que está ali, mas já vem para cá para a mesa, e pelos integrantes do GEMARX, Grupo de Estudos de História e Economia Política da USP. O evento, para quem não pôde acompanhar até aqui, celebra o legado do historiador marxista Edgar Carone, relembrando o seu pioneirismo na historiografia, né, no que diz respeito a estudos sobre o Brasil republicano, tendo em vista especialmente a metodologia do professor, centrada numa dada periodização e na análise das classes sociais na história da República de 1889 a 1964. Hoje, primeiramente, a gente vai transmitir o documentário Revolução de 30, produzido e dirigido por Silvio Beck em 1980, com 1 hora e 45 minutos de duração. E depois passaremos a um debate com os nossos convidados acerca das ideias de revolução no Brasil. Depois eu apresento a mesa. Primeiro a gente vai ter o filme, mas antes o Danilo do Marxismo 21 vai fazer aqui uma explicação, uma exposição sobre o lançamento do dossiê de Edgar Carone, né, com livros, textos, entrevistas, materiais de difícil acesso do professor Edgar Carone, que foi lançado agora pela Marxismo 21. Então, Danilo, pode falar um pouco para a gente agora. Olá para todo mundo, uma enorme satisfação participar deste evento. Queria parabenizar os organizadores e organizadoras, especialmente a Fabiana Marchetti e o Lincoln Seco, que além de organizar esse importante evento, né, sobre o centenário de Edgar Carone, também colaboraram para a organização desse dossiê que a gente está lançando agora pelo Marxismo 21. E antes de entrar propriamente no dossiê, eu queria falar algumas palavras sobre esse projeto que a gente tem organizado desde 2012. Marxismo 21 surge numa conjuntura em que era necessário, assim, pouco desejo de alguns, né, naquele momento que acesso ao material marxista era muito restrito. Em 2012 ainda não tinha esse boom, né, de PDFs que hoje circulam, né, acesso às revistas ainda não tinha se tornado ainda propriamente digitais. A gente fez todo um esforço desde então, né, vem fazendo todo um esforço desde então de poder disponibilizar esse material, fazer um trabalho um pouco diferente do outro site, que é o marxistas.org, que tem, né, publicado obras de vários pensadores marxistas, não só brasileiros. Aqui a gente tem focado na produção brasileira, embora tenhamos também organizado dossiês sobre outros pensadores, né, falecidos, por exemplo, né, no período que a pessoa, por exemplo, partiu, né, o caso do Domênico Lossur, do Eric Hobsbawm, mas a gente tem focado na produção brasileira e na produção de alguns dossiês temáticos, né. Então, aqui eu apresento para vocês, na página, né, algumas das nossas áreas aqui que a gente tem, de materiais que a gente tem disponíveis, né. Bom, a gente começou com esse trabalho de publicação de dossiês. Então, os dossiês... deixa eu só voltar aqui, para entender o dossiê de Edgar Carone. Os dossiês, eles têm essa... Começaram, né, como está colocado aqui, em agosto de 2012, né, o dossiê sobre Estrogildo Pereira, sobre Caio Prado Júnior, depois Rui Mauro Marini, Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Inácio Rangel, Alberto Passos Guimarães, Rui Facó, Otávio Brandão, Maria Alice Mencarini Forac, Clóvis Moura, Carlos Nelson Coutinho, Edmundo Fernandes Dias, Luiz Pereira, Ciro Flamarion Cardoso, Jacob Gorender, Leandro Conder, Nelson Werneck Sodré, Otaviani, Duarte Pereira, Lied Safiotti, Florestan e Edgar Carone. A gente tem também feito um processo de atualização, às vezes que alguns dos links estão quebrados, a gente está tentando, a gente conta com
não só com um comitê editorial formado por mim, pelo professor Caio Navarro de Toledo, pelo Ricardo Figueiredo, pelo Davi Maciel, pelo Alexandre Pimenta, Angélica Lovato, Leandro Galastri, e a gente tem tentado atualizar permanentemente esses links que estão com problema, mas o espírito geral é disponibilizar mais possível de materiais, né, disponíveis tanto nas redes, quanto a gente também tem procurado digitalizar, né? Tem muitos materiais que hoje são inacessíveis, obras esgotadas, né? Então a gente tem feito esse trabalho. Além desses dossiês mais de autores, né, a gente tem disponibilizado dossiês temáticos, né? O último agora foi renovado, na verdade, a gente já havia publicado, sobre os 50 anos do golpe militar no Chile. Então a gente tem dossiês sobre independência, sobre conjuntura, né? Governo Bolsonaro, governo Lula, governo Dilma, na verdade, crise 2016, tem uma série de outras temáticas aqui sobre classes, né? Estado, imperialismo, educação, enfim, a gente tem publicado, tem um razoável acervo, né? E mais recentemente optamos pela publicação de e-books. Então, aqui, quem entrar aqui nessa parte superior aqui, e-books M21, vai ver que a gente já publicou 5 e-books, né? Tanto aqueles organizados pelos próprios membros do Conselho, no caso aí foram esse e-book, o Feminismo Marxista, que é uma coletânea de textos, Racismo, Etnia e Luta de Classe, o Debate Marxista, e outros que foram propostos por colegas que fazem parte do Conselho Consultivo, ou então parceiros aí do nosso blog, né? Então esse dossiê sobre esse livro, né, sobre Florestan Fernandes, Trajetória, Memórias e Dilemas no Brasil, Diálogos com Duarte Pereira sobre a história da ação popular da AP e prosas feministas em tempos de pandemia. Também temos disponíveis aí vídeos, artigos, dissertações, textos mais variáveis possíveis, né? Outros tipos também de dossiês que são com intelectuais vivos, né? Ainda, né? O Márcio Naves, Demerval Saviani, Zé Paulo Neto, Michel Clovi, Décio Sais, Roberto Schwartz e Iná Camargo e algumas outras homenagens, né? Destacaria aqui, especialmente, essa seção Memória de Esquerda. Foi um trabalho bastante interessante que a gente desenvolveu e compreende acervos completos, né? Por exemplo, do Cadernos do Povo Brasileiro, tudo disponível em PDF, Estudos Sociais, Revista Novos Rumos, Revista Civilização Brasileira, Revista Teoria e Política, Encontros com a Civilização Brasileira, Revista Teoria e Prática, Revista Tema de Ciências Humanas, Contexto, Revista Escrita e Ensaio, Praga, Cadernos de Debate, Cara a Cara, Debate, algum outro tem, às vezes, faltando 2 ou 3 números, né? Mas a maioria são edições completas, né? Essa edição foi um dos últimos trabalhos que a gente fez com parceria com colegas da América Latina toda, né? Quadernos de Passado e Presente, e outros também que estão disponíveis em outros sites, né? Com problemas, princípios, que já estão também disponíveis em outros sites, né? Então a gente tem esse acervo bem amplo, espero que todos, quem não conhece ainda, possam vir a consultar. Nossa página é o marxismo21.org. A gente também tem uma página, né, no Instagram, onde vai comunicando, né, os lançamentos dos dossiês. Também uma página no Facebook. Entrando mais claramente aqui no trabalho, né, do Edgar Carone, a gente fez, além daquilo que já estava disponibilizado nas redes sociais, né, especialmente aquele site Library Genesis, né, a gente conseguiu encontrar uma série de outros artigos nas redes, em outros espaços, e também realizou um trabalho de digitalização de obras que são praticamente inacessíveis para o grande público, né? Às vezes não estão nem disponíveis para venda, né? Os livros mais antigos, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos, disponibilizou mais ou menos 25 livros do Edgar Carone. O interessante desse dossiê, um ponto a ser esclarecido, é que a gente pode incorporar novos materiais. Então, quem tiver novos materiais, pode nos enviar para a Fabiana, para o Lincoln, para o
próprio blog Marxismo 21, pelo e-mail, né, mouro1818@gmail.com, que a gente pode acrescentar, fazer novas inserções nesses dossiês, né? Nesse dossiê e em outros, né? Se identificarem que um determinado texto faltou, você tem no formato digital ou tem no formato impresso e pode digitalizar e nos encaminhar, né? Então a gente também tem muita gente colaborado dessa maneira com o nosso blog, né? Então acho que tem mais ou menos aqui 25 livros do Edgar Carone, artigos e capítulos de livros, mais de 30, que a gente disponibilizou aqui muitos deles, alguns desses artigos, inclusive, foram resultado do próprio trabalho de dissertação da Fabiana, que era, na época, fotografou alguns desses artigos, né, e pudemos aqui reunir, né, nesse trabalho. Além da seção de artigos e capítulos de livros, também disponibilizamos alguns depoimentos e entrevistas, resenhas publicadas em revistas ou jornais pelo Edgar Carone, uma parte que são as fichas do DOPS, onde tem a menção, o nome dele, o próprio link do filme que vai ser exibido agora para vocês nesse evento, textos de homenagem, matérias jornalísticas, né, que muitas vezes foram lançados, né, lançadas no período em que ele, no ano que ele morreu, né, ou então foram publicados mais recentemente, né, por conta desse evento do centenário, né? Então, até a matéria que foi publicada agora recentemente no site da USP foi também inserida aqui, né? E textos sobre o autor, né? Então, a gente tem aqui alguns textos mais curtos, outros, né, por exemplo, o trabalho da Fabiana é um trabalho de uma dissertação, né? Outros textos que foram publicados em sites, como os próprios textos do Lincoln Seco, texto colaboração com a Marisa Midori, né? Então a gente tem aqui um material bastante rico para quem tiver interesse em conhecer, aprofundar nos estudos sobre o Edgar Carone, e sem dúvida nenhuma é um dos grandes historiadores marxistas, que tem uma contribuição inestimável para o marxismo, né? Do ponto de vista historiográfico, da história da República especialmente, a história do Partido Comunista do Brasil, o brasileiro. Então, temos esse rol de possibilidades aqui, quem tiver interesse, então pode acessar esse documento. Então, é isso um pouco que eu tinha para dizer. Estou disposto aí a quem quiser depois entrar em contato com a gente pelas redes sociais, a gente pode explicar melhor aí um pouco do que pode, pessoas quiserem colaborar. A gente tem esse conselho consultivo que a gente consegue uma certa contribuição anual que permite também realizar esse trabalho de digitalização. Então, sem esses membros do conselho consultivo e sem essas parcerias que a gente consegue com colegas que conhecem os autores dos dossiês, os temas que a gente trabalha no dossiê, tem sido um trabalho coletivo muito importante para dar vida, né, a esse blog. Então, se alguns dos que estão aí hoje assistindo tiver interesse, propor um dossiê, participar da organização, né, de ajudar a construir, às vezes tem material arquivado de maneira digital, impressa, que possa ser, de repente, digitalizado, a gente está aberto aí para essas propostas, né? E espero também, talvez, no futuro aqui, que a gente consiga também abrir um pouco o Marxismo 21 para a publicação de autores latino-americanos, né? A gente sabe que a América Latina ela tem uma certa produção um pouco, viramos a intelectualidade, mesmo no campo dos movimentos e partidos, viraram um pouco as costas para a América Latina, algo que não se passa nos países latino-americanos. Quem vai visitar sabe que muitos dos nossos irmãos aí conhecem mais a América Latina do que a gente mesmo no Brasil conhece a América Latina. Então, também eu faço um convite aí para, né, para quem estiver interessado nesses temas, né, nesses autores, né, Mariátegui, Agostinho Cueva e outros mais, né, que a gente possa futuramente organizar dossiês, estamos abertos aí para essas propostas, né. Então, eu não vou me alongar demais, porque eu acho que vocês têm uma grande jornada ainda pela frente de debates, e agradeço aí a oportunidade para poder fazer esse lançamento, e especialmente mandar um abraço aí, né, para a Fabiana e para o Lincoln, com quem
eu mantive contato durante esse tempo. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Danilo. Reforço, então, o convite para vocês entrarem lá no blog do Marxismo 21 e conferir o dossiê do professor Edgar Carone e todo o acervo deles. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Pode desligar, Fabi. Até mais, então, gente. Vou me retirando, então. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Então, agora a gente vai transmitir o filme. Para quem chegou depois que o filme começou, boa tarde. A gente vai dar início, então, à penúltima mesa do centenário do Edgar Carone, que está acontecendo aqui desde segunda-feira. Sou Adriana, mestranda no programa de História Econômica. Compondo a mesa aqui, a gente tem a Gilda Prado, que é historiadora formada pela USP, pesquisadora de audiovisual. Possui artigos publicados na revista Moura e no Boletim Maria Antônia, nos quais trabalha a relação entre história e cinema. A Gilda tem uma bela pesquisa de iniciação científica sobre mulheres e fascismo, a partir da análise do filme Primavera de uma Solteirona. Ele está publicado também no Boletim Maria Antônia, convido todos a acessar e ler, é uma excelente pesquisa mesmo. E aí, para comentar, fazer algumas questões, a gente tem o professor Lincoln, dispensa apresentações, professor de História Contemporânea, aqui na USP, autor de livros como História do PT, Batalha dos Livros, História da União Soviética, cuja segunda edição acabou de ser lançada e será vendida aqui em breve na banquinha do G. Marx. O livro está aqui para quem quiser dar uma olhada depois. E a gente tem o Felipe Castilho de Lacerda, que é doutorando em História Econômica na USP, e teve bastante contato com o acervo do professor Edgar Carone, e é autor do livro Otávio Brandão e as Matrizes Intelectuais do Marxismo no Brasil, da Ateliê Editorial, que também será vendido aqui na banca de Marx com desconto, quem tiver interesse, também está aqui, quiser folhear. E aí, então, eu passo a palavra para a Gilda, ela vai fazer uma análise do filme, depois o Felipe e o Lincoln fazem alguns comentários, algumas questões, e a gente abre para o debate. Certo? Obrigada, Adri, pela apresentação. Boa tarde a todo mundo, meu nome é Gilda. Eu preparei um comentário aqui sobre o filme. Queria agradecer o convite. Eu fiquei pensando assim, porque eu fui refletindo sobre o que eu ia falar, e eu acabei escrevendo um comentário que está bem relacionado à forma do filme em si. O que são essas imagens, como elas foram, por que elas estão montadas desse jeito. E eu achei que ia ser legal trazer isso para dentro da universidade, porque esse é um filme que pega um material histórico muito diverso e muito raro, e mesmo estando nessa qualidade mais ou menos, é um privilégio ver essas imagens, E eu consegui acesso a um ensaio que o diretor, o Silvio Bach, escreveu, e que ele fala um pouco sobre o processo de pesquisa. Então eu pensei em começar a minha fala por aqui. Então o filme é um filme de arquivo, ele é montado inteiramente a partir de fragmentos de outros filmes, e são fragmentos mesmo porque alguns dos filmes só existem fragmentos, são filmes que foram perdidos para o tempo. Tem filmes de ficção, tem alguns documentários, tem cinejornais também. Aqui é claro que acho que dá para perceber que esses gêneros eles se misturam um pouco. Então você tem filmes de documentário que vão retratar o conflito armado, por exemplo. Isso são encenações, então essas coisas elas se misturam um pouco. Mas esse filme, então, ele é uma colagem desses fragmentos, e o próprio Silvio Bach, que é o diretor, ele chama de um filme memória.
e eu acho que a gente pode pensar no sentido de que literalmente é um resgate, mas também eu acho que ele tem uma forma de memória, porque a forma como essas imagens elas estão colocadas, ela não tem uma linearidade narrativa, elas retomam um pouco do período, um pouco as características do local, das pessoas, do ritmo, então acho que a memória é nesse sentido também, que parece que você está recordando de um momento histórico, né? Então ele escreve nesse artigo, ele vai descrever 2 anos de pesquisa em que ele ia para lugares, acervos pequenos, acervos pessoais, e olhava as películas de nitrato. Às vezes ele olhava com lupa, e é uma forma muito diferente de você interagir com o filme, né? Você olhando ali, investigando quadro por quadro para tentar montar aquela imagem. Então, eu acho que isso também explica um pouco a inspiração de como esse filme ele é todo, né, uma colagem de vários pedaços, é porque o acesso que ele tinha a essas imagens muitas vezes era assim, era fragmentado. Tem filmes que só sobre os centímetros, e era um trabalho silencioso, porque nenhum desses filmes tem trilha própria, né? Porque isso é cinema mudo. Só que o cinema mudo ele não era feito para o silêncio. O cinema mudo ele era feito com a intenção de ser tocado com um piano no canto da tela. Os filmes eram exibidos em tendas de circo, coisas assim. E então ele estava se aproximando dessas imagens no silêncio ali da pesquisa dele. E aí um outro elemento que ele se depara é justamente a escassez desse material. E na década de 20 você tem vários ciclos cinematográficos importantes no Brasil. Acho que quando eu estava pesquisando, o único que eu conhecia de cinema mudo brasileiro, eu não sou especialista, assim, mas você tem tipo Humberto Mauro, por exemplo. Ele é um dos nomes mais conhecidos do cinema mudo brasileiro. E ele era de do ciclo de cinema de Cataguases, e talvez seja o nome mais conhecido desse período, mas você tinha produção cinematográfica em Recife, Campinas, Porto Alegre, Pelotas, você tinha uma produção muito expressiva. E esses filmes eles eram produzidos e pagos na própria região, porque eles eram produzidos ali mesmo e exibidos ali. Tinha uma curiosidade gigante de se ver, de ver o corpo humano em movimento, né? E aí o que acontece é que durante a Primeira Guerra tem uma interrupção da importação desses nitratos e aí a partir disso essa produção vai diminuindo. E quando retoma, o cinema americano tomou proporções inimagináveis e acaba consumindo esse cinema regional. Um cinema estrangeiro, americano, hollywoodiano vai dominando e introduz uma lógica de consumo, que tem uma expectativa de produção que é mais acelerada, filmes com maior estrutura, maior divulgação, mais cópias, e aí o efeito disso é que esses filmes vão parando de ser produzidos e vão sendo meio largados. E aí você chega no resultado o resultado que esses filmes não foram preservados e não sobreviveram até o filme do Silvio Bach, que é dos anos 80, né, de 1980. Aí eu peguei uma frase dele nesse ensaio que ele fala assim: na verdade, os filmes resgatados e recuperados, os rolos semi-melados, comidos pela química e o tempo, não dão uma ideia da intensa produção cinematográfica que cobriu a década de 20, do registro jornalístico ao filme posado. Mesmo assim, foi possível detectar um fato até então subestimado e nem anotado como importante, apesar da sua obviedade. Assisti a um dado ideológico impressionante para o qual tive que criar soluções de montagem para não transferi-lo para dentro do meu filme. E ele está falando aqui que os materiais com os quais ele estava se deparando na pesquisa era o que ele vai chamar de o cinema dos vencedores, porque esses são os filmes que foram arquivados em instituições, os filmes que foram preservados.
eles vão representar ideologicamente uma narrativa dos vencedores. E aí ele se depara, ele queria fazer esse filme sobre a Revolução de 30 e ele se depara com essa problemática de que como que eu vou fazer um filme sobre esse período se tudo que eu tenho de imagens estão representando essa ideologia dos vencedores. Como que eu vou dialogar? Como que eu não reproduzo isso quando eu usar essas imagens no meu outro filme? E aí é que eu acho que ele encontra a brincadeira audiovisual, que é o filme inteiro, que ele vai colocar, ele vai sobrepor essa camada visual, que são esses ícones, o mito cinematográfico que é incorporado e comprometido, e que está comprometido com o poder político. Esses filmes, acho que é perceptível, esses filmes eles têm um papel de forjar heróis, de encenar vitórias, e aí ele vai sobrepor isso com um aspecto sonoro, e ele usa tanto as músicas, que tem... as músicas são da época, elas estão comentando sobre os personagens do filme e elas são completamente escrachadas, humorísticas, irônicas, e também, claro, com as vozes, que são as vozes de 3 historiadores, que é o Paulo Sérgio Pinheiro, o Boris Fausto e, é claro, o Edgar Carone, que também contribuiu com imagens, ele está acreditado nos arquivos. E aí essas 3 vozes vão representar uma perspectiva historiográfica, que vai desconstruir essas imagens, às vezes ela vai se contrapor, às vezes as imagens vão corroborar o que eles estão dizendo. Eles estão em diálogo, então em cada momento um vai ter domínio do quadro, ou é o som ou a imagem que vai estar dominando, assim. E essas são vozes, claro, do futuro. Ele que realiza essas entrevistas, são todas entrevistas ali daquele período do final dos anos 70. E então são vozes do futuro comentando sobre as imagens do passado. E aí, a partir dessa conversa, que ele tira reflexão, crítica, humor e também ironia, né? Então, o filme de arquivo ele tem essa característica, porque ele evidencia a própria montagem. A montagem no cinema, geralmente, ela quer ser a linha invisível que une a narrativa, mas nesse filme a montagem é bem explícita. Então, você tem cortes diretos em que está bem claro que... às vezes está bem claro e às vezes não tão claro, que as imagens são de filmes diferentes. Então, você está num filme de ficção, que os atores estão daquele jeito, assim, posado, e depois corta para imagens que são reais, de destruição em São Paulo, por exemplo. Às vezes até as cartelas enganam, assim, porque aparece uma cartela que está falando de alguma coisa e ele corta para um documentário, um cinejornal. Então, e tem uma coisa dessa montagem que me incomodou. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, ele poderia identificar os filmes, né? Porque tornaria o meu trabalho muito mais fácil se ele identificasse os filmes. Só que isso iria completamente contra a proposta, porque a ideia não é fazer uma linearidade. Se você ficasse preso ali, qual que é o filme, de qual ano, quem que é o diretor, essa não é a ideia, né? Então ele não pretende criar uma linearidade temporal nem explicativa. E eu acho que, é a minha opinião, que as vozes dos historiadores também não têm essa função de dar linearidade, da narrativa. Eu acho que é muito mais no sentido de dialogar com as imagens, né? O filme, apesar dele ele não é completamente anárquico, né? Mas ele vai mais por temas, né? Ele não faz uma cronologia desse momento. Ele fala muito dos atores políticos, os atores novos surgindo. Ele tem, se eu fosse dividir em capítulos, eu dividiria mais dessa forma, sabe? Primeiro ele vai falar dos trabalhadores, aí ele fala das oligarquias, dos tenentes. E aí eu acho que dessa forma ele, com essa estrutura não linear, ele meio que liberta o espectador para se aproximar dessas imagens de uma outra forma, porque
porque eu acho que ele ativa... Eu acho que ele trabalha em continuidade, assim, então, porque eu acho que quando você assiste, você quer encontrar a linha que conecta tudo. Então, eu acho que quando ele vai colocando coisas, filmes de lugares diferentes, os filmes documentários e os filmes de ficção, ele quer que você estabeleça relações, né? Ele quer que você vá. Então, quando você está vendo uma coisa, escutando a voz do Carone falando outra, ele está te colocando nesse lugar sensível de conseguir estabelecer relações com essas imagens. E aí outra coisa que eu acho fundamental é que esse filme é de 1980, então ele produziu esse filme no final da década de 70, e aí eu fiquei refletindo sobre que eu acredito muito que esse filme está dialogando com aquele período do final da ditadura militar. Eu acho que prova disso é que a epígrafe que eu fiz questão de mostrar, a epígrafe, a primeira estrofe da epígrafe aparece no pôster do filme também, que é "Façamos a revolução antes que o povo a faça". Essa frase geralmente ela é atribuída ao Antônio Carlos de Andrada, que é uma figura importante na Revolução de 30, só que o Silvio Bach não cita essa figura. Ele cita o Afonso Ávila, que é um poeta que usou essa frase para compor um poema de um livro que é publicado em 63, então nas vésperas do golpe. Então eu acho que ele está estabelecendo uma relação quando ele escolhe essa epígrafe. E aí eu pensei em quais seriam os temas fundamentais, e para não me estender muito, eu vou falar de que eu acho que é uma das linhas mestras do filme, que é a questão da modernização. Eu acho que esse filme dele está tentando também entender um momento em que o Brasil tinha muita essa folia da modernidade, e eu acho que isso funciona tanto como tema quanto forma, porque o cinema, a sétima arte, é a arte da modernidade. Então ele está fazendo um filme de arquivo, usando essa primeira produção cinematográfica, e ele está retratando um Brasil que queria se ver moderno, e eu acho que isso, para dar um exemplo específico, na primeira sequência, que você tem um filme de celebração do centenário da independência, que tem uma recriação ali do mito do Grito do Ipiranga, e a música que está tocando é uma música em inglês, que é uma música emblemática da Guerra Civil Americana. Então você vê que quando aparece nas cartelas os personagens falando de liberdade, eles estão falando de uma liberdade estadunidense, moldada feita a partir desse molde. E nessa primeira sequência também tem, eu acho isso importante, o filme tem momentos de silêncio bem específicos. Eles têm 3 momentos de silêncio. E o primeiro é nessa imagem, qual é o nome dele? Eu imagino que seja o Marechal Rondon, mas eu não tenho certeza, vestindo os índios. E ali aquela cena é completamente em silêncio, então a imagem fala por si só. E você tem, a cartela que segue ele veste os indígenas e fala assim: em breve teremos mais estes trabalhadores no convívio da nossa sociedade. Então é isso, a transformação de pessoas em trabalhadores, que é a unidade básica da nossa nova sociedade. E aí, a partir disso, ele engata e começa a adentrar nas cenas do Rio, e aí o filme começa a partir daí. Eu queria trazer um exemplo específico e acho que já falei bastante. Quero ver o que as outras pessoas têm para dizer da mesa e passo a palavra. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo nesse anfiteatro Fernando Poder.
eu queria, mais que agradecer, parabenizar a organização do evento, em geral, o professor Lincoln, a professora Marisa, a Giovana, que tem feito uma boa parte das de questões práticas aqui, o próprio Museu Republicano, a Fundação Maurício Grabois, Departamento de História, e o GEMARX, que é um grupo do qual eu faço parte há uns 10, 12 anos. Ele surgiu em 2009, eu entrei em 2011, e eu queria até fazer essa menção de que aqui a gente, em termos de idade, não é a questão, mas nós temos 4 gerações do GEMARX aqui nessa mesa. O nosso fundador, a minha geração, depois a Adriana chegou, depois a Gilda veio nos abrilhantar com todo o seu conhecimento sobre cinema, e por isso a fala dela é a principal. Vamos nos focar nas questões que ela coloca, porque os meus vão ser comentários bem à parte, inclusive porque eu não quero fazer demorar demais. Então eu vou falar só um último agradecimento é a Fabiana Marchetti, que vai estar lançando o seu livro aqui hoje, espero. Vai? Hoje é real oficial. E que é basicamente a maior historiadora que eu vi se formar junto comigo, assim, não querendo desmerecer as outras pessoas, né? Mas eu estive muitas vezes na biblioteca do Carone com a Fabiana. Ela ficava no arquivo, eu ficava na biblioteca, e a gente almoçava junto. E aí a gente, além das nossas relações pessoais, eu aprendi muito com ela. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente ver o processo de trabalho de alguns historiadores, e que você percebe ali a junção, né, da competência com uma qualidade de uma visão ampla do mundo, né? E eu aprendi muito com ela e, enfim, ela foi a grande organizadora desse evento, e eu queria pedir uma salva de palmas para a Fabi. E agora, só tocando nos pontos aqui que eu queria comentar, para não me estender. Eu fiz um mestrado com a professora Marisa Midori de Aecto, e eu fui lá, ela é professora de História da Edição lá na ECA, e eu a considero a minha grande mestra, que me ensinou quase tudo que eu aprendi na universidade, e tanto nos temas relativos à história, quanto na área de edição, propriamente. E, para mim, ela foi um pouco um elo que se formou para mim com o professor Edgar Carone, porque, além de poder consultar a biblioteca do Carone, de certa forma, então, entrar na sua intimidade, eu pude ouvir todas as histórias que a professora Marisa falava sobre o Carone, sobre o Antônio Cândido, as relações dela com o Carone e o Antônio Cândido. E isso foi muito importante para mim, mas aí, basicamente, eu fui trabalhar com o Otávio Brandão, mas eu queria fazer basicamente, eu fui falar com a Marisa porque ela é a grande, talvez, introdutora
história do livro no Brasil. Tem outro, eu vou estar desmerecendo outras pessoas, né? Mas é uma das grandes historiadoras da história do livro no Brasil, e por isso eu queria trabalhar com a história do livro. E aí que eu fui no Carone ficar pesquisando aqueles folhetinhos dos anos 20 e tal, trabalhando também com o catálogo do Carone. Se o Dines tivesse feito o catálogo dele 10 anos antes, eu teria trabalhado com o catálogo do Dines Karepovs. Mas quem sabe aí para o futuro vamos ampliar o nosso trabalho a partir do trabalho do Dines. E, enfim, aí por isso eu queria fazer propaganda do meu livrinho, que é o meu mestrado. E, enfim, o Otávio Brandão está, de certa forma, presente aí nesse período que estava sendo discutido no filme, porque, de fato, assim, o livro pelo qual ele vai ser conhecido é o Agrarismo e Industrialismo, que eu achei muito curioso, que o Boris Fausto, em dado momento, ele faz questão de falar sobre a questão do imperialismo inglês, o imperialismo estadunidense, e como não existia qualquer relação, como era uma tremenda bobagem essa ideia de uma relação de que o imperialismo seria, o inglês seria agrarista e o estadunidense seria modernizante, sei lá, não sei, industrialista, né? Que é a ideia do Otávio Brandão, no livro Agrarismo e Industrialismo, e que mais tarde vai ficar, mas apesar de Otávio Brandão ser totalmente... É uma figura que, logo após, assim, 1929, quando ele é tirado da direção do partido, ele se torna uma figura odiada por todos os grupos, tanto os grupos que vão formar o PCB mais à frente, quanto por outros grupos de outras tendências, né? Até ser completamente esquecido, né? Só é lembrado depois por causa das memórias, porque aí nos anos 70, 80 começa a surgir um monte de memórias de antigos militantes, e aí ele vai ficar conhecido por escrever uma memória que é bem no espírito dele, bastante autocentrado, mas cheio de informações, assim, que você sempre vai questionar, será que é verdade? Mas informações de número de edições, coisas assim, que ele e o Astrogildo eram os responsáveis por isso nos anos 20, né? Bom, mas eu cheguei no Otávio Brandão porque esse livro, Agrarismo e Industrialismo, era, na verdade, era uma tentativa de interpretação da Revolução de 1924, que é em São Paulo, que é tratada aqui, né? E, na verdade, eu cheguei no Otávio Brandão porque eu acho que teve um evento neste exato auditório, se eu não me engano, sobre Nelson Werneck Sodré, em que o Milton Pinheiro falou sobre o livro, e eu estava interessado, na verdade, nos tenentes. Só que aí eu fui e descobri que existia esse livro de um comunista, né, e fui atrás desse trabalho para fazer o mestrado. Mas na graduação, o Lincoln tinha... eu fiz uma iniciação científica com o Lincoln e ele me falou, tem uns livros de ordem do dia no arquivo da PM de São Paulo que são interessantes e eu acho que nunca foram trabalhados, né? E aí eu fui atrás desses livros de ordem do dia para ver ali algo sobre o discurso legalista da Força Pública Paulista, né? Porque, inclusive, o arquivo, não sei se por coincidência, mas ele fica exatamente no quartel de onde o Major Miguel Costa, então Major, sublevou o regimento de cavalaria e deu
início para a Revolução de 1924. O arquivo fica ali onde fica a Rota, né? Fica atrás do quartel da Rota, ali na Avenida Tiradentes. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu me baseei, em certa medida, nos dois volumes da República Velha, né? O Instituições e Classes Sociais e o Texto e Contexto? Não sei, eu esqueci o nome. Evolução Política, isso. Evolução Política, que é o laranjinha, e o Instituições e Classes Sociais, que é o azulzinho. E o Tenentismo também, que ele também tinha um livro sobre o tenentismo, que ele tinha muitos documentos que ele publicou ali. E aí eu queria só, como eu não... Acabou de dar os meus 10 minutos aqui, eu vou praticamente ir encerrando. É que eu queria lembrar de uma obra que foi importante para mim nesse trabalho, que é esse aqui, ó, A Rebelião de 1924, em São Paulo, da Ana Maria Martinez Correia. Eu queria lembrá-la tanto pelo fato, inclusive pelo fato de que, bom, o irmão dela morreu há pouco tempo, e isso todo mundo sabe, né, o Zé Celso Martinez Correia. E ela faleceu logo depois, no dia 31 de agosto. E é um livro muito interessante. Ele foi orientado pelo professor Eduardo de Oliveira França. Então tem um prefácio muito interessante do Eduardo de Oliveira França, que tanto elogia a obra e fala sobre a obra e como a Ana Maria fez o seu trabalho, como ela também, como ele também conta a sua memória, as suas reminiscências, porque os fatos da Revolução de 1924, de 22, de 24, de 23 no Rio Grande do Sul, de 24, foram fatos muito marcantes para os paulistas e tal, né? E é um livro, bom, enfim, só queria mencionar esse livro, que é um livro muito interessante, que não é difícil de encontrar, tem muitos na biblioteca, mas, sei lá, eu acho que até merecia uma reedição, porque a edição que existe é só a primeira, deve ter tido uma tiragem enorme, porque tem muito por aí. Ele é de 1976, eu acho. Bom, a professora Ana Maria depois se tornou especialista em América Latina, né? E, enfim, uma professora muito importante. E aí eu queria só terminar fazendo um pequeno comentário sobre um ponto específico do filme. Eu acho que eu já vou terminar com uma pergunta para a Gilda, talvez. Tem um ponto em que aparece uma fala do Carone e logo depois uma do Paulo Sérgio Pinheiro. E é quando eles estão falando sobre acho que quando eles estão começando a falar sobre o tenentismo. E eu achei muito interessante essa a sequência das duas falas, porque o Carone, ele me parece dizer algo mais ou menos assim: os tenentes, eles não querem acabar com as classes sociais, eles querem participar do sistema, etc., mas, de certa forma, estava posto ali uma ideia de revolução, uma ideia de um processo revolucionário. E ele cita, inclusive, alguns, um ou outro, discurso em que havia, sim, uma certa
ideia já mais profunda de transformação em termos da questão social, né? Havia ali algo de uma questão social, então algo de um processo que não era, digamos, pouco importante. Ou, se eu não estou equivocado, ele chega a dizer algo assim: a reforma, naquele contexto, era uma revolução. E aí, logo depois, aparece o Paulo Sérgio Pinheiro, e ele vai falar de autoritarismo. Que os tenentes eram profundamente autoritários, eles tinham uma ideologia autoritária. São visões divergentes que aparecem. Mas que, e é muito interessante, não sei se o Silvio Bach pensou nisso, são visões divergentes, mas que ao mesmo tempo são complementares. Pensando um pouco no que o professor Codiola estava falando aqui na quarta-feira, de fato, em termos assim, de uma ideia da história, uma teoria da história, ou tendências de pensamento da história, são ideias divergentes. Mas, na verdade, eu acho que elas se complementavam, porque elas estavam falando de duas características que eram características próprias do tenentismo. Então, isso que eu achei interessante, surpreendente, e eu não sei se eu estou viajando também, mas que me pareceu interessante o cineasta ter colocado na montagem, né, ter colocado assim, essas visões que, sei lá, podem parecer divergentes, mas ao mesmo tempo pode parecer que tratam só de um mesmo tema a partir de prismas diferentes e que talvez tenham muito a ver com com o que era a historiografia nos anos 70 e 80. E que mais tarde a gente vai acreditar que houve uma espécie de cisão a partir dos anos 80, o Carone vai ficar para trás como velho, e aí vai haver a história política renovada, essas coisas, e que eu acho que, no fim das contas, bom, para tentar ir finalizando, para mim eu sou bem pragmático, para mim você tem que usar todos os livros que você puder, inclusive sobre a Revolução de 1924, existem muitos livros, só que eles não são conhecidos, porque eles são livros da época, e de logo depois, assim, e que só alguns bibliófilos, como Carone e o Danis Karipovsky, que tem esses livros e que, de alguma forma, eu acho que ainda precisam de um tratamento. E aí é basicamente isso, e eu acho que eu já termino com a minha pergunta, né, para a Gilda, que é justamente sobre os historiadores, se você sabe algo sobre o processo, esse processo de trabalho do Silvio Bach com os historiadores. Como que ele fez esse... como que foi o processo de trabalho mesmo, tanto em termos de relações, assim, né, quanto em termos de... sentaram os três juntos aqui, botou todo mundo para gravar, ou foi... Então, acho que é isso. Obrigado. Vou tentar ser bem telegráfico e até pular os agradecimentos, por causa do adiantar da hora. Entrando na última questão aqui do Felipe, na verdade, a gente sabe que é muito provável que os três historiadores tenham dado longos depoimentos, e eu não sei se isso ficou gravado, né? Isso é uma coisa interessante de saber, porque ele faz uma seleção, uma edição, né?
é assim que acontece. Os 3 historiadores são da USP, mas os 3 são muito diferentes, porque um representa uma visão liberal progressista, que seria o Boris Fausto, né? O outro é um comunista, que é o Carone, e o Paulo Sérgio Pinheiro é um liberal, né? Um liberal, não sei se... porque assim, a preocupação dele ali é com o processo de democratização, com o fim da ditadura militar. Então ele enfatiza a questão do autoritarismo. A grande preocupação dele é com a democracia política, né? Já o Boris Fausto, ele tem alguns momentos de aproximação com o Carone, né? Porque a gente sabe que o trabalho do Carone, até o Codiola falou disso, né? Que quando ele vinha aqui fazer as exposições, ele começava com estatística industrial, aí entrava no tamanho da classe operária, na sua composição, e é algo que o Boris Fausto mais fala no filme, né? Ele fala sobre as classes sociais, sobre a indústria. Eu trouxe aqui a edição original da tese do Boris Fausto, que é 1930, né, História e Historiografia, que é de 69, é a tese de doutoramento dele, e que confirma o que você disse também. Todo o início da tese, as primeiras páginas, são voltadas para combater a visão do Partido Comunista sobre 30. É desconstruir a visão do Partido Comunista. E depois ele avança na análise da estrutura social e econômica da década de 20, também para desconstruir a visão dos comunistas como Revolução de 30, marcada por esse conflito entre imperialismos, ou uma revolução de classe média, ou da burguesia industrial, e etc. Você roubou da biblioteca? Não, esse daqui é meu. No filme, uma coisa que depois a Gilda comentasse, o filme ele é feito em 80. Eu acho que o livro Silêncio dos Vencidos ainda não tinha sido lançado. Ele deve ser de 81, 82, do Edgar Dedeca, porque esse é o livro que vai fazer uma mudança por uns 20, 30 anos na leitura sobre 30, que é o Silêncio dos Vencidos. E você fala aí que ele cita essa expressão para falar que são as imagens dos vencedores. Quando ele faz esse depoimento, escreve esse texto, provavelmente ele sabia, né, da existência, e veio o livro do Edgar Dedeca, que é da Unicamp. O filme ele é feito em 80, que talvez seja um momento de término desse ciclo iniciado em 30. Claro que ele não sabe disso naquele momento, mas a partir da década de 80, a gente inicia talvez uma contra-revolução de 30, que se acentua nos últimos anos. Por quê? Começa um processo de desindustrialização, né, a partir dos anos 90, depois o Fernando Henrique Cardoso, quando assume a presidência, diz que quer desmontar o legado de Getúlio Vargas no Brasil, acabar com a era Vargas, tem todos os ataques à CLT, e mais recentemente tudo que a gente conhece, as grandes privatizações, uma mudança que a gente poderia chamar de contra-revolução de 30, né, em oposição à ideia de revolução de 30. Então é um filme que está no final desse ciclo, porque até 30, você até citou, você disse uma frase que é o retrato de um Brasil que queria se ver moderno, naquelas imagens, né, que ele selecionou. Mas até 30 é um moderno sem uma base produtiva que sustenta essa modernidade. Depois de 30, até o Boris Fausto fala isso no filme, é um Brasil que se industrializa e vai criando uma base produtiva para sustentar a ideia de modernidade. O que eu estou chamando de modernidade? Um fazendeiro paulista, dos mais ricos, porque a maioria dos fazendeiros não estava na grande elite, na elite do PRP, do Partido Republicano Paulista. Mas os grandes fazendeiros paulistas que dominavam o PRP, eles normalmente não viviam nas suas fazendas, viviam em São Paulo, alguns viviam em Paris. Há casos de fazendeiros nascidos, na verdade, em Paris, porque o pai já tinha ido para lá, né? Então, eles são modernos nesse sentido. Até hoje, eles podem chegar de helicóptero ou de avião na fazenda de soja,
mas as relações que dão base para isso não são modernas, né? Então, nesse sentido, não tem uma base produtiva que sustenta essa modernidade. Então, 30 é o início de um processo que tenta constituir essa base para essa modernização. Então, ele faz o filme em 80 e nós estamos vendo esse filme em 2023, quando realmente acabou, né? Em grande medida, acabou essa base industrial do país. No depoimento aliás, nas imagens assim, que me chamaram a atenção, tem 3 elementos que hoje nós daríamos muito valor em qualquer filme que fosse feito sobre aquela época, mas aparece de alguma forma ali no Silvio Bach. Os indígenas, bem no início, que você citou, mulheres e, em menor medida, negros nas manifestações das classes médias, tanto militares quanto naquelas manifestações de rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc. Então isso já tem no filme em 80, né? Na seleção de imagens que ele fez. Também, entre as personagens, eu não sei, tem um problema do filme para a gente que ele não faz sentido fazer isso, mas não tem o nome de nenhum personagem, eles têm que ficar adivinhando. Quem não conhece, né? Mas assim, me deu a impressão que aparecem todos os comandantes os chefes dos destacamentos da Coluna Prestes, com destaque o Djalma Dutra, Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Siqueira Campos, João Alberto, o Prestes, o Miguel Costa, claro, né? Esses dois. Depois as figuras políticas mais importantes. Então ele, na verdade, embora ele mostre fábrica, as manifestações de rua, mas ele mostra todas as grandes personalidades. Aí tem a ver com a ideia das imagens dos vencedores, né? Embora o Prestes não estivesse entre os vencedores ali. Então essas figuras aparecem bastante. A fala do Miguel Costa é um achado, né? Tem acho que 2 falas de época, do Maurício de Lacerda e a do Miguel Costa, deve ser uma coisa raríssima, em que ele diz que o Brasil é uma fábrica e é um celeiro. Quer dizer, ele quer que seja uma fábrica também, né? Que resume bastante o que é a ideia de 30. E numa das falas do Carone, é o que o Felipe tinha citado, me chamou a atenção também a definição dele sobre o caráter revolucionário do tenentismo. Tanto ele quanto o Boris Fausto, eles são muito, especialmente o Boris Fausto, ele é muito ambíguo. Ele não consegue definir a Revolução de 30. Ele fala, é revolucionário, mas não é. Né? E isso, eu acho que o filme também, na composição dele, deve refletir essa ambiguidade, porque ninguém sabe direito o que é 30 ali. O Carone, ele chega a dizer, não tem uma mudança das oligarquias no poder, mas se alarga um pouco o espectro do poder, tem um sentido social um pouco no discurso da Aliança Liberal, mas ele diz, o tenentismo é revolucionário no sentido de propor reformas que não são possíveis no sistema oligárquico. Mas, para ele, sempre o paradigma é uma que seria, entre aspas, uma verdadeira revolução. Ele diz, é revolucionário nesse sentido, mas revolucionário seria um movimento da classe operária. Né? Enfim, acho que esses eram esses comentários que eu queria fazer, e depois a gente ouve aqui a Gilda. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Gilda, pela excelente análise. Obrigada, Lincoln e Felipe, pelos comentários, as questões. Vamos abrir, então, para o debate. O Fred já se inscreveu. Quem quiser se inscrever, levanta a mão, pode vir, Fred. É Coelho, né? Então veio o Fred, depois o Coelho, e aí vocês vão levantando a mão aí para... E Fabiana, temos 3 questões já. Não esquece minha questão, que eu já fiz. Não, primeiro que o filme é espetacular, né, e acho que tem vários... Opa, dando uma microfonia aqui. Tem vários achados, mas mais do que... Acho que perguntar sobre a Revolução de 30, o caráter... Eu tenho um particular interesse, e é um interesse que eu compartilho com alguns colegas, com Carlos, com Guilherme, que é essa crítica à Revolução de 30.
esse balanço da Revolução de 30 no sentido de desmontar o seu sentido. Que é algo que tu vê em diversos autores do fim dos anos 70, começo dos anos 80. E parece que o filme dialoga um pouco com isso. Vê o Dedeca, o Vicentini, em certa medida o Sérgio Miceli, também quando fala dos intelectuais. E naquele período, naquele momento, me parece que essa crítica tinha um caráter progressista, porque procurava vincular a herança da Revolução de 30 com o autoritarismo da ditadura militar. Mas quando tu olha hoje em perspectiva reversa, o que foi o resultado da desmontagem da Revolução de 30? Foi privatização, reforma trabalhista, destruição do Estado como agente presente na sociedade brasileira, na economia, né, etc. E daí, por isso, a minha pergunta, que é quase uma pergunta, é também uma provocação. Sobre esse balanço da Revolução de 30, no fim da ditadura militar, até onde esse balanço e essa crítica é progressista e até onde a gente vê nela um certo ranço oligárquico-liberal? Oi, gente, boa tarde. Uma pergunta, Gilda. Eu fiquei futucando Fred ali, eu não encontrei nos créditos informações sobre a trilha sonora. Não tem mesmo. E sabe por quê? Porque eu concordo contigo. A trilha sonora é indispensável para a gente ler o filme. O tempo inteiro ela se contrapõe, ela problematiza, ela ridiculariza algumas coisas que estão em cena. E a trilha sonora, para mim, ela é uma chave de leitura imprescindível. Eu fiquei doido, inclusive porque tem um gênero musical ali que eu não sei se alguém já estudou, que são as músicas de campanha. Que nessa época era rádio, né? As músicas que defendem um candidato satirizando o outro. Isso é um negócio muito interessante como documento histórico, né? E aí eu não vi os créditos, não sei se não tem, porque de fato... E aí outra coisa que é a seguinte, o Afonso Ávila, que aparece lá na epígrafe, façamos a revolução, aquela brincadeira que ele faz, né? Façamos a revolução, e assim, o último verso é: façamos a revolução antes que o povo, a farsa. O filme começa com índios, né, pessoas que estão sendo vestidas, civilizadas e trazidas para finalmente se tornarem trabalhadores, né? E essa é uma tragédia social que a gente não se libertou até hoje. Lincoln estava falando sobre o que acontece com o interior paulista, né, com as formas de trabalho associadas ao que há de mais avançado na produção do agro e que estão, de algum modo, articulados com o que há de mais medonho, de mais trágico de relações humanas. Então, de algum modo, nossa tragédia social está toda presente naquela cena dos indígenas ali. Só que nossa tragédia social demorou muito para virar uma tragédia política. A politização do drama social vivido por milhões de brasileiros é um processo muito tortuoso, muito filtrado, muito complicado. O 18 de Maio fala que a história acontece primeiro como tragédia, como farsa. Aqui, a nossa história política primeiro é farsa. Tomara que um dia ela vive tragédia, quer dizer, tomara que um dia a gente consiga trazer a tragédia social para ser encenada de verdade no palco político, porque, por enquanto, a tragédia não teve lugar na política, a nossa política é pura farsa. É pura farsa, na maior parte das vezes ela é pura farsa. Se é que me entendem quando eu digo a palavra farsa, não é algo que não tenha nenhum sentido, mas é que ela é uma versão farsesca dos grandes dramas nacionais. E eu termino aí lançando uma pergunta para a mesa toda, que é assim, a polifonia dos historiadores, né, que você percebeu brilhantemente. Cada historiador defende uma linha interpretativa, as vozes dos historiadores estão longe de propor uma interpretação, eu diria, nem mesmo coerente do que está aparecendo lá. Elas são visivelmente díspares. Isso significa que nós ainda não demos conta de produzir uma leitura um pouco mais estável ou um pouco mais convincente sobre o que tem sido essa nossa tragédia que não alcança a política, sobre o que tem sido essa farsa que é a política brasileira e que tem em 30 um dos seus momentos emblemáticos. Isto é, será que a história ainda não tem potência suficiente para produzir mais do que um dissenso sem síntese? Ou a gente já pode falar, não, a gente tem síntese?
nessa tentativa de dizer, né, coisa que o filme faz belíssimamente, mas faz porque ele não tem nenhuma obrigação, como nós temos, os historiadores, de chegarmos a termo na nossa exposição. O filme é brilhante somente por propor questões e deixá-las em aberto. Só isso já faz o filme ser brilhante. Conosco o problema é um pouco mais complicado, porque a gente tem que apresentar algo no final que convença os outros do que nós estamos dizendo. E aí fica essa pergunta, né? Aquela polifonia significa, talvez, a inexistência ainda de uma síntese dura, convincente? Oi, gente, boa tarde. Eu também queria comentar disso, né, do debate historiográfico, porque eu acho que foi o que apareceu em todas as mesas, né, a gente propondo resgatar a obra do Edgar Carone diante das transformações da historiografia, então identificando a inovação que ele coloca ali no fim dos anos 60 para pensar a República a partir da ideia de revolução, que é um pouco o que eu trago no meu livro, já fazendo propaganda. Então, como essa chave de interpretação do Brasil nos anos 60, após ditadura, ela se torna muito importante, e depois os desdobramentos que o colocam aí, né, estigmatizam a obra dele e o colocam um pouco no esquecimento. E aí esse início do filme, que é muito contrastante realmente a fala dele, do Paulo Sérgio Pinheiro, né, e a escolha das imagens do diretor, porque eu tenho a obra do Carone na minha cabeça, mas as escolhas do diretor na montagem das falas ali e das imagens me traz uma leitura totalmente caroniana do documentário, da complexidade desses processos sociais pré-30, das camadas que vão se levantando nesse processo de modernização da sociedade brasileira e de complexidade das classes sociais, que eu acho que é uma preciosidade da obra do Carone. Porque mesmo que a gente, né, eu sei, e assim, ele sempre se colocando como um comunista, ao lado do Partido Comunista, a gente não pode lembrar quanto nas mesas também apareceu esse temperamento um pouco, né, ousado dele aí, de não querer se rebaixar nem à academia e mesmo ao partido. Então, o Carone não traz uma leitura do PCB nesse momento, né? Ele não fala em revolução burguesa, ele não traz uma leitura mecanicista dessas classes sociais. Eu acho que o começo do filme ele é muito emblemático, porque quando o Carone fala, o Paulo Sérgio Pinheiro fala, eu acho que é o contrário, porque quando o Carone diz não vamos confundir o movimento revolucionário com revolução operária, ele lembra que as greves de 17 a 19 foram brutalmente reprimidas, então havia um movimento operário ali presente, e no tenentismo aí mostra as imagens dos saques às fábricas, né, dos moinhos. Então, isso para mim ficou muito evidente, assim como o Silvio Bach, acho que para não trazer só essa visão do vencedor, né, ele consegue colocar ali naquele início realmente a complexidade dos conflitos, e que no final, né, o que o Carone defende aqui, os movimentos tenentistas são revolucionários por tentar achar essas brechas na estrutura oligárquica, mas também porque o movimento vai se confundir com essas demandas urbanas que, nesse momento, não conseguem se expressar a partir de uma direção revolucionária, de uma classe operária organizada e tudo mais. Então, para não me estender muito, né, assim, eu acho que a leitura do filme traz muito do que a obra do Carone tem e que não exclui essas outras visões, mas muito as imagens que ele seleciona, né, por mais que tenham cenas encenadas mesmo e tal, não dá para ficar na frase que eu anotei aqui, que o Paulo Sérgio Pinheiro diz. Ele usa as expressões: o tenentismo era puro paternalismo, e é o que constrói depois a política de manipulação que se mantém pós-30. É muito mais mecanicista do que qualquer comunista daquela época, enfim. Então, eu achei bem interessante rever esse filme, que eu já conhecia, e entender, né, também, aí puxando a sardinha para as coisas que o Carone traz, né, muito interessante a ideia de situação revolucionária que os tenentes provocam, né, então, que é uma questão ampla para se entender o que é uma revolução brasileira, que não é apenas o movimento operário em movimento, ou não é apenas a burguesia
agindo em prol de um programa nacional. Enfim, nas últimas, falei, o Carone aparece muito pouco no meio entre tenentismo e Revolução de 30, e lá no finalzinho, que ele traz algumas definições, né? E essa de que as oligarquias têm que assumir um programa mais amplo, e no final das contas, 30 pelo menos é isso. As oligarquias, eu vejo, né, pelo documentário também, têm que assumir algumas das suas divergências, já que durante toda a República Velha eles evitam isso, em algum momento eles têm que assumir, enfim. E esse programa mais amplo acaba se expressando ali, né? Naquele evento, enfim, na batalha de Tararé e tudo mais, que os gaúchos acho que vão falar hoje na mesa da noite. E é isso, obrigada. São comentários para, enfim, debater. Muito obrigada por todos os comentários maravilhosos. Eu tô aqui pensando em todas as coisas que eu devia ter trazido, assim, porque, para começar, assim, essa questão das entrevistas, provavelmente é isso que o Lincoln falou, foram longas entrevistas que ele fez. Mas quando eu comecei a trabalhar com o filme, eu entrei em contato com o Silvio Bach, e ele é mega solícito. Respondeu, assim, 1 hora depois. E ele é bem velhinho, mas ele é muito solícito. E essa questão, tanto das músicas quanto das entrevistas, é uma coisa que eu vou mandar para ele com certeza, porque acho que daria um artigo interessante, assim, saber como que foi esse trabalho, onde que ele achou as músicas, porque tem na dedicatória ele fala das músicas também, mas ele realmente não coloca nos créditos, e é uma linguagem fundamental do filme, né? É maravilhoso ouvir. Não é o Tinhorão? O Tinhorão ajudou, ele está nos créditos. O Tinhorão que deve ter arrumado para ele. Tem ritmos diferentes, né? Machixe, Tinhorão caipira. Sim. É um arquivo vivo também, que eles usavam discos. Sei. Bom, aí eu me esqueço dos outros... Essas são as questões que são mais da minha jurisprudência. Eu não sou especialista em 30, mas assim, a sua análise, quando você fala essa fala, quando você comentou, Felipe, eu sabia exatamente do momento que você estava falando, porque realmente é um dos primeiros momentos em que tem as 3 falas ali, e ela já começa a se contradizer logo no começo, então ela já te coloca naquele... eu acho que, para mim, que não tenho um conhecimento mega aprofundado nem de Carone, nem de Revolução de 30, a coisa que me pega é essa coisa do espírito revolucionário. E eu acho que as imagens, elas demonstram isso, assim, me foge a palavra, assim, mas o Silvio Bach, ele fala assim, que quando ele foi se deparando com esses filmes, ele ficava surpreendido com a antecedência, porque parecia que as pessoas, eles estavam fazendo... Tem um dos filmes que ele usa sobre 30, ele estreia em dezembro de 1930. O outro filme, que é aquele que tem o casal romântico, é de 31. Então eles estavam fazendo o filme assim, eles já estavam querendo narrativizar aquela história e imediatamente pegar aquele momento para eles, assim. Então, eu acho que você tem razão de trazer isso, assim, no seu comentário. Para mim é isso. Não sei se o Lincoln quer comentar. O filme 32, você sabe de quem que é? Tem um filme, 1932, com depoimentos do Carone, do Paulo Sérgio Pinheiro, e eu não lembro se tinha o Boris Fausto, acho que não. De quem que é o filme? Pois, Eu não sei, eu posso procurar. Aqui também tem esses depoimentos. Não, só sobre a questão da crítica da Revolução de 30, eu acho que naquele momento em que é feito esse filme, o Edgar Carone deve ter sido chamado, muito provavelmente, por causa do caráter monumental da sua obra sobre a República, né? Ele era uma grande referência. E o Boris Fausto, por causa dessa tese que fez uma reviravolta, né, na discussão historiográfica sobre 30. O Paulo Sérgio Pinheiro estava despontando como um historiador do movimento operário, né, naquele momento. E agora, naquele momento,
estava surgindo o PT, né? Quer dizer, o PT tinha uma parte do PT e do movimento sindical, do chamado novo sindicalismo, tinha uma crítica muito forte a 30, a Getúlio Vargas e a CLT. Essa crítica, ela tinha um lado progressista, como você citou, porque significava uma crítica feita num momento de ascenso do movimento operário. Então havia a perspectiva de superar a CLT positivamente. Isso estava baseado nas grandes categorias mobilizadas dos anos 80, principalmente os metalúrgicos do ABC. Mas isso não refletia a realidade da maioria dos sindicatos do país, que eram polarizados por esse chamado novo sindicalismo. A própria denominação novo sindicalismo, ela já indicava alguma coisa, né? Quer dizer, ela negava o sindicalismo passado, quer dizer, jogava tudo numa mesma categoria, o sindicalismo amarelo, os comunistas, trabalhistas, etc. Então, era um momento de negar a herança trabalhista. Então, o debate historiográfico refletiu isso, porque esses historiadores que o Frederico citou, da Unicamp, eles eram todos identificados com o Partido dos Trabalhadores. E com essa crítica de 30. E muitos queriam resgatar o papel dos anarquistas, como uma alternativa ao sindicalismo que tinha sido dirigido pelos comunistas, trabalhistas, etc. Só que passados tantos anos depois, como também ele citou aqui, depois das mega privatizações dos anos 90, da experiência neoliberal, do golpe de 2016 e das transformações pelas quais passou o Partido dos Trabalhadores, hoje esse debate é outro. Até porque aquela historiografia que se apresentou como inovadora em 80, ela envelheceu. Hoje esses historiadores, eles são, na verdade, o estabelecimento. Eles são dominantes. E já em decadência, né? Então, há a perspectiva de uma outra revisão, né, dessa historiografia. Até porque depois que o Lula, no segundo mandato, manchou a mão com o petróleo e imitou Getúlio Vargas, né, e acho que é uma grande tendência hoje no PT de valorizar o legado do Getúlio Vargas, para o bem e para o mal, não estou discutindo aqui o mérito disso, mas há uma defesa muito grande do trabalhismo, do getulismo dentro do PT hoje. Essa historiografia perdeu esse sentido. Ela é vista como uma crítica liberal à CLT. E até você que é historiador do trabalho e do Rio Grande do Sul, especialmente, você sabe que já existem inúmeros trabalhos que mostram que desmontaram aquele mito da CLT como uma cópia da legislação fascista italiana, que apenas tutelou os trabalhadores, que os trabalhadores não tiveram papel nenhum na obtenção daqueles direitos. A gente hoje tem estudos inovadores sobre o queremismo, que foi um movimento Queremos Getúlio, né? A autonomia dos trabalhadores na relação com Getúlio Vargas, as mudanças do próprio Getúlio Vargas, que em 30 isso não está dado, né? 30 o Getúlio, aliás, nas imagens, ele reflete muito quase tudo que se fala sobre ele. Ele é enigmático, né? Nas imagens também. Ele é simpático, mas não é muito expansivo. Né? Então, esse Getúlio Vargas em 30 não estava dado. O Getúlio de 45, por exemplo, é um Getúlio com discurso trabalhista, mais radical. Então, enfim, acho que tem todo um espaço aberto para fazer agora a crítica da crítica. Vou só falar uma ou duas coisinhas. Eu até pensando junto com o Frederico, que aliás hoje é talvez o grande historiador do processo revolucionário ali, de fins dos anos 10, e que é mencionado no filme, né, e
e que eu acho que é uma das tendências bem interessantes que tem surgido aí, para pensar, para repensar coisas que todo mundo meio que diz que já não deveria, já está dito, já está pensado e já é coisa velha. Eu perguntaria, assim, pensando junto com o Frederico, de fato você fala sobre essa questão de que o posicionamento desses historiadores como o Paulo Sérgio Pinheiro, eles eram de fato progressistas naquele momento por causa porque de certa forma eles estavam pensando na Revolução de 30 como uma revolução militar, e a própria ideia, como a ditadura se apropriou do termo, né, a Revolução Redentora, eu acho que um pouco por isso também que eles estavam tão pensando tanto assim, inclusive o Boris Fausto, nessa questão da Revolução. E eu penso até um pouco no prefácio do Eduardo de Oliveira França no livro da Maria Martínez Correia, é de 75, e ele fala alguma coisa assim, eu posso estar falando besteira, o pessoal aqui vai aí ignorem isso, mas eu acredito que o Eduardo de Oliveira França fosse relativamente conservador, né? E nesse momento ele falava, hoje em dia só se fala de revolução, tudo é transformação. E por isso, pensando junto com o Frederico, o que eu perguntaria e faria um chute, que é a partir do maio de 68, que fosse ou não fosse possível fazer uma revolução, estava se falando em revolução. E de alguma maneira também ali já, o maio de 68 também é uma cisão com o pensamento da velha esquerda, tanto que eles vão dizer que são uma nova esquerda, e com uma vertente muito... Bom, é que aí eu já estou falando um pouco do que eu estou estudando no doutorado, que tem a ver com maio de 68 e tal. Daniel Cohn-Bendit, ele era um desses sujeitos que se diziam anarquistas, mas nem sei se eles tinham a referência anarquista clássica, mas se diziam anarquistas. Na Itália teve o operaísmo, que era essa ideia de um extremo basismo. No Brasil a gente vai falar do MONSP, né, que o Lincoln falou do novo sindicalismo, e uma parcela do PT vai se manter basista e vai tentar, inclusive, resgatar muito a história da oposição metalúrgica, inclusive lembrando do Braços Cruzados, né? Esqueci o nome completo, mas que também que fala um pouco dessa dinâmica que o Lincoln comentou, né? Que no filme o Máquinas Paradas, Braços Cruzados, ele mais ou menos iguala, né? A chapa do Tonhão, que é a Pelega, a chapa 2, que é a do PCB, e aí tem a chapa realmente proletária, que é a da oposição metalúrgica. Então, é mais difícil do que a gente simplesmente sair dando uma conclusão. E aí eu vou lembrar de uma anedota, que uma vez eu estava num congresso, fui participar de um congresso aqui no Brasil, fui participar de uma mesa em que alguém estava falando, eu acho que sobre o Júlio de Mesquita, o Estadão, e aí ele menciona a Revolução de 30, e aí uma pessoa, na hora dos comentários, vira e fala algo do tipo, olha,
ninguém mais fala Revolução de 30. Não, olha, no mínimo você fala um movimento de 30, no máximo revolta, mas não se fala Revolução de 30. Então, e é isso que eu acho que o Lincoln falou, eles viraram o establishment, e aí virou uma interpretação que só pode ser aquela. Então, até pensando um pouco na ideia do que o professor Aurelino Coelho comentou, sobre a possibilidade de uma síntese sobre esses processos, para mim, em primeiro lugar, é preciso não fazer isso. Não dizer para alguém que ela pode ou não pode usar tal termo porque eu quero. Porque, enfim... E aí, só para finalizar, pensando também na questão da brincando talvez um pouco com a questão da ideia de se podemos ter uma síntese com o Aurelino e tal, eu acho que sim e não. Eu acho que sim, dentro da universidade. Porque, de fato, houve muitos trabalhos, apesar de a gente ter uma linha hegemônica, assim, anti-Revolução de 30, começaram a surgir trabalhos, inclusive porque a partir dos anos 80 a universidade começa a crescer, pós-graduações e tal, e se torna um pouco mais fácil você fazer trabalho acadêmico mesmo sendo marginalizado, que é a nossa trajetória do GMARX aqui nos últimos 10, 15 anos, e a trajetória do Aurelino, a trajetória do Frederico, que é fazer o nosso trabalho sendo marginalizados e seguir fazendo. Mas, por outro lado, eu diria que, como eu sei que o professor Aurelino é um grande marxista, você está falando de algo mais do que só publicar umas coleções de livros, eu imagino, né? E aí eu diria, é possível uma síntese sobre esse processo? Acho que é, mas não vai vir da universidade, vai vir do movimento social. E eu acho que é isso que a gente, enfim, por enquanto a gente está lutando contra o fascismo. Eu espero que um dia a gente possa reviver as vitórias do movimento comunista, reviver as vitórias do Partido dos Trabalhadores, ver, analisar devidamente o que é de fato um equívoco e o que foram as condições da época, e conseguir um dia ter um movimento que eu vou ter a pretensão de chamar de revolucionário algum dia nesse país. É isso. Bom, acho que a gente avançou bastante aqui no horário, né? O filme tem quase 2 horas. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Gilda. Não? Podemos encerrar então? Acho que a gente pode continuar à noite também, esse debate, né? A gente vai ter a mesa de encerramento sobre a Revolução Brasileira, com o José Rodrigues Mal Júnior, o Frederico, que está aqui, e o Carlos, né? E só lembrando que hoje também vai ter o lançamento do livro da Fabiana, né? O Felipe já comentou. Então, convido vocês a comprar, prestigiar. O editor está aqui, Sim, sequestrado já, então vai mesmo. Posso fazer um comentário só? Claro. Um comentário só sobre os livros sobre 30, que esqueci. Nos anos 80, quando esse filme é feito, tem falando da cidade de São Paulo especificamente, com a o Dailes conhece isso muito bem, esse argumento, com a verticalização da cidade, muito intensa nos anos 70, e a mudança geracional, apareceram nos sebos muitos livros sobre 30 e 32, porque as pessoas os herdeiros não tinham espaço
para guardar os livros da família, das famílias. Então, aquelas pessoas que colecionavam, tinham muitos livros sobre 30, morreram e aí os familiares jogaram nos sebos lá. Então, até o início dos anos 90 tinha muito livro barato, da época da Primeira República, depois de 30 e 32, né? Mas aí depois, com a invenção da estante virtual, aí tudo, os preços subiram, né? E acabou essa festa. Mas teve uma pletora de livros, né? E acho que só que a coleção do Carone é feita muito antes. Ele comprou nos anos 50, né? Os livros de época dele, imagino. Mas tinha, que você até citou, assim, do movimento de livros. Logo depois de 30, você falou que tem muitos filmes e tem muitos livros, muitos. Depois de 32 também, em 2, 3 anos, saem, sei lá, mais de 100 livros sobre a chamada Revolução de 32. Então isso teve uma ressonância cultural, imagino que no cinema também, né? Mas era isso. Bom, e à noite, com o nosso editor Plínio, aqui temos o lançamento do belo livro da Fabiana, né? Desculpa. Imagina. Mas então é isso. À noite a Fabiana vai mediar a mesa, então acho que ela vai falar mais sobre o livro dela, mas só para comentar que é uma biografia intelectual do Carone, no qual ela analisa nos primeiros trabalhos dele sobre a República a ideia de revolução. Né? Então é isso, e eu agradeço a Fabiana, Lincoln, organizadores do evento, os outros companheiros do GMarx, e foi uma honra para mim compor essa mesa com 3 historiadores que são referência para mim. E é isso, obrigada, gente.